agora com Adriano Bandeira, policial civil e especialista em segurança pública. O tema é o crescimento da violência, né? Principalmente do crime organizado e facções no Brasil. Adriano, satisfação recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, minha mãe Bernadette Bandeira, que é, além de sócia aqui da Rádio Cultura, um ouvinte assíduo do seu programa. Opa, muito obrigado aí pela audiência, né? Sargento Moraes também, bom dia, acompanhando aqui o Bandeira. Olha, nós vimos na semana passada uma grande operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Como essas facções se apoderaram desses status de Estado, né? Então, eu pergunto, Adriano, tem solução para esse caso? Porque o negócio está bem plantado, bem enraizado, né? E há muita gente contra a incursão da polícia. Então, há solução para isso, Adriano? Jairo, primeiro tem que despolitizar o tema segurança pública e operações, principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sempre um case de insucesso, né? A política está ali dentro dos morros, a polícia vetada de fazer o seu trabalho em razão de decisões judiciais equivocadas e a comunidade refém do crime organizado. Nós temos operações diversas do combate ao crime organizado no país, mas no Rio de Janeiro tem uma formatação diferente. Nós temos diversos morros ali com a população bem maior do que o município de Nossa Senhora do Socorro. E aí você tem uma geografia que permite que os bunkers, né, que os locais onde os traficantes, principalmente do Comando Vermelho, que aí eu vou falar agora em uma organização criminosa de nível nacional, né, guardam suas armas, ganharam durante aí pelo menos 2 décadas, onde tivemos outras operações idênticas a essa, ganharam o território, passaram a explorar não só a venda de drogas e armas, mas também fazer as suas barricadas para que as pessoas que ali moram, principalmente as pessoas de bem, que é a maioria daquelas pessoas que ali residem, né, para comprar botijão de gás com ágil, para ter uma internet de má qualidade, mas comprada através do Comando Vermelho. Manter o comércio sem pagar uma taxa. Manter o comércio sem pagar... Ou seja, eles transporte, tudo. Transporte, tudo. Até o Uber tem que ser local. Então, você vai ter que subir numa moto, primeiro que tem uma barricada. A sociedade está refém daquelas barricadas. Você não consegue ter um veículo próprio passar pelaquela barricada. Então, veja o prejuízo que tem aquela comunidade local ali no Rio de Janeiro. Então, para que você chegue até determinado ponto onde você possa destruir os bunkers, tomar as armas, chegar nos traficantes, lamentavelmente, quem sofre é a sociedade. Então, a gente nunca no Rio de Janeiro vai achar que uma operação foi bem sucedida. Primeiro, uma operação onde morrem policiais já é uma operação desastrosa. E feriu vários policiais também. Vários policiais morreram. Quando você tem uma operação que morre crianças, idosos, que não foi este caso, a polícia fez um cordão de isolamento, né? O martelo bigorna, o muro do BOPE, como eles chamaram, mas, de certa forma, colocou os policiais em risco, e isso prova tanto que perdemos 4 operadores qualificados, preparados, instruídos nesta operação. Realmente foi uma coisa terrível, né? Agora, como essas facções e o crime organizado surgiram, né? Veio, o crime organizado, ele já tem muito tempo no país, ele surgiu dentro dos presídios. Uma turma se reuniu, se organizou com o objetivo de lutar contra as arbitrariedades, segundo eles, né, a ideologia, principalmente do PCC, né, era para lutar contra as arbitrariedades do governo. Né? Eles queriam mudança de cela, eles queriam mandar no pavilhão, queriam visita íntima, ou seja, eles queriam comandar as cadeias. E, não diferente do que acontece hoje, muitos dos presídios ainda se acessa através das visitas íntimas, através da corrupção, através dos seus advogados, aparelhos celulares, e esses bandidos faccionados que lá estão se reúnem entre os cabeças daquele presídio e comandam os faccionados que estão fora dos presídios, ordenando compra de arma, venda de arma e droga,
homicídios, crueldades com a população, principalmente dessas regiões que são mais vulnerabilizadas. Então, até hoje, nós temos organizações criminosas dentro dos presídios e não me assusta e que todo o país, fora as cadeias que são federais, né, cadeia de segurança máxima, e aqui em Sergipe nós temos um aqui na Terra Dura também, que é um presídio de segurança máxima, onde o básico acontece, que é o bloqueio de celular. Pronto. Se você tem o bloqueio de celular, você veja, é uma cadeia organizada, mais limpa, mais estruturada, mas nenhum bandido quer ir. Aí você vai para outra cadeia onde está desorganizada, mais antiga, e os bandidos querem. Por quê? Porque eles querem, dali, comandar homicídio, tráfico, roubo de fora da cadeia. E dessa forma, nasceu o primeiro comando da capital, o PCC, que aí foi se alastrando por questões de brigas ideológicas. Aí foi Comando Vermelho, terceiro comando da capital, e aí vai para outras organizações criminosas em nível regional e até em nível local. Bom, ontem, observando o noticiário nacional, a polícia de São Paulo descobriu 2 fabriquetas de montagem de fuzil de alto poder letal. E os 2 presos em flagrante, justamente já haviam sido presos por este motivo, de traficar armas de poder letal, e que foram soltos depois de presos um mês depois e voltaram a praticar o delito. Então, eu acho que aí deveria ter um entendimento entre polícia, justiça e governo para ver se dava um tratamento diferenciado a esse pessoal, né? Porque senão fica difícil. A polícia prende, vai lá, com essa audiência de custódia, o cidadão é solto praticamente 5, 6, 7, 15 dias depois. Então, esses 2 presos em flagrante já eram reincidentes e com um volume expressivo de armas já montadas e fabricadas, inclusive, no próprio território nacional. Sem sombra de dúvidas, demonstra mais um problema, que é a corrupção e a organização criminosa chegando em outros poderes, chegando no judiciário, que não tem a dúvida, e a gente viu operação aqui na Bahia, operação no Rio de Janeiro, vira e mexe, a gente vê associado a essas organizações criminosas, juízes, desembargadores, policiais, né, de todas as esferas do sistema de justiça brasileiro. Então, não é possível que o ministro Ricardo Lewandowski, uma das suas infelicidades, né, eu acho um jurista fantástico, um cara que tem uma expertise no campo da própria justiça, mas ele está um profissional qualificado no lugar errado. Inclusive, o seu próprio entorno são de pessoas parecidas com ele, que não entendem na prática o que é segurança pública. E aí ele disse, em uma das suas frases, que a polícia prende mal. A imprensa diz, olha, a polícia prende, a justiça solta. Ele disse, não, a polícia prende mal. Aí quando a polícia prende mal, né, o bandido, em razão do entendimento jurídico, é solto no outro dia e acontece o que o senhor acabou de falar. Né? Fabriquetas, principalmente do ferrolho, dessas armas de grande porte, porque outras peças já são feitas em impressoras 3D, então ele precisa apenas de uma peça mais interna da arma, e daí é preso, apenas com alguns equipamentos que não é a arma completa, e daqui a pouco está solto e fabricando mais armas. Você vê uma operação dessa como no Rio de Janeiro, mais de 120 fuzis de guerra. Aqui no estado de Sergipe, a gente tem prendido muitas armas, por exemplo, muitas pistolas, revólver, a gente não vê mais. Mas você foi comparar com o Rio de Janeiro, né, em qualquer operação, você se depara com um fuzil de guerra. Um fuzil que uma munição, vou falar para o pessoal entender, uma bala, ele transfixa um caveirão do BOPE. Então, é impossível a gente subir, adentrar em um morro sem ter conflito. Porque imagine, se eu estou com uma arma de guerra, com poder letal absurdo, é óbvio que eu estou numa situação geográfica superior dos policiais, olhando tudo para baixo, ou seja, os policiais são pontos, tudo, né? Monitorando tudo, com drones, Exato. Jogando bombas. Então, é óbvio que vai ter confronto. Então, a polícia precisa, para além de um planejamento, e aí vai o segundo ponto tratado aqui nessa entrevista, de que
essa operação, por mais que se a gente sair do campo ideológico de direita e esquerda, a direita vai ser sempre um sucesso absoluto, porque nós tivemos um confronto onde morreram mais de 120 bandidos, perderam mais de 120 armas, e é o Estado dominando com a sua soberania aquele morro, e a esquerda dizendo que aquelas mortes são de crianças, de jovens que não tiveram oportunidade na vida. Se a gente sair desse campo ideológico e para a realidade policial, a gente vai perceber que não existe qualquer incursão em organização criminosa no Rio de Janeiro que não tenha confronto. E se quiser dominar aquele território, garantindo a democracia, o Estado Democrático de Direito, vai ter confronto. E é uma frase muito popular, às vezes não cabe, mas é preciso dizer, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Agora, a gente precisa de um planejamento, e aí eu me referia o terceiro ponto aqui, que eu acho que é desastrosa, é porque a polícia, o sistema de segurança não aproveita o êxito da operação. A partir do momento que a polícia ganhou aquela guerra, temporariamente, precisava ter uma ocupação. Os aparelhos públicos, seja com a prefeitura, com o governo federal, precisavam entrar aí para garantir a saúde, tirar do traficante, garantir o transporte, retirar as barricadas, dominar o território com saúde, educação, cultura. E aí sim, aí você teria o êxito. Agora, quanto tempo a gente consegue dominar aquele ambiente? Porque a operação foi essa semana, na próxima, o Comando Vermelho, a gente não pegou todas as armas, não foi ocupado aquele local, pós-operação, o Comando Vermelho vai voltar com toda a força, mais uma vez, só que com novas caras. Em outras ocasiões, houve essa ocupação que você falou, que foram instalados postos de comando, inclusive postos policiais, nos locais. E depois a coisa arrefeceu, voltou o que era, e o dito ficou pelo não dito, né? A própria polícia, que tinha bases nesses locais, deixou de ter. Então, ficou complicado. Agora, a gente observa que já há ramificação para outros estados. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, no Ceará, no Norte, no Amazonas, no Acre. Aqui em Sergipe nós não temos casos concretos, mas a polícia tem agido no combate ao tráfico de drogas, que talvez seja um braço disso aí, não é? Então, a polícia, a gente tem visto aí as incursões, não só da militar, como da civil, em todo o estado. Só para a gente fechar o ponto inicial, na operação que tivemos no Rio de Janeiro, com a presença do Exército Brasileiro, que foi negada agora ao governador Cláudio Castro, lá atrás tivemos a incursão com uma integração polícia e exército. Depois foram instalados a UPP. Exato. Né? Depois foi instalada a UPP, mas até o momento que o Exército permaneceu lá, você zerou o número de homicídios. Mas a partir do momento que o Exército saiu e ficou só as UPPs subindo e descendo, fingia que tinha polícia e a polícia fingia que não via os bandidos. A partir do momento que a polícia voltava ou voltou a agir, jovens muito novos da polícia, de 19, 20 anos que iam para a UPP, morria dentro dos containers. Mas aí a imprensa, obviamente, não a totalidade da imprensa, desculpe, mas uma parcela da imprensa não divulgava esses dados. Mas que, na verdade, a partir do momento que você tira uma força integrada com o Exército, e, lamentavelmente, a polícia perdia. E falando do estado de Sergipe, eu fui coordenador do Núcleo de Operações do COP, que é o nosso complexo de operações policiais, né? E esse núcleo é um núcleo que a gente chama núcleo de assalto, de cumprimento de mandados, e a gente fez diversas operações em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui no nosso estado de Sergipe, e nós prendemos, inclusive, uma delas, um vereador de Poço Verde, que era ligado ao PCC, né? Lá em São Paulo, foi com o delegado Jonas Evangelista, a gente fez uma operação, quando a gente chegou no bairro, todo o bairro, o PCC mandou parar, passava ônibus, todos os bares, empresas foram fechadas, né? Com a presença da polícia de Sergipe lá, porque o vereador, ex-vereador, ligou para o comando local e a gente ficou encurralado até que chegasse uma equipe, a equipe mais próxima, operacional, não a equipe tradicional. A operacional estava a 40 minutos, então a gente ficou 40 minutos sob o jugo daquela organização criminosa, mas graças a Deus a gente voltou com o cidadão preso. Então, o PCC,
Eu estou falando em organização criminosa nacional, PCC, o CV, né, o Comando Vermelho. Eles tentam, sim, entrar em Sergipe. Qual é a diferença de Sergipe? Primeiro, que a gente tem uma geografia boa. Segundo, que aqui as vaidades, para falar em organização criminosa, não existem. Aqui tem logo uma operação integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, quando precisa Polícia Federal, e imediatamente esse combate é feito. Então, organização criminosa em Sergipe não prospera. E eles têm esse conhecimento. Aí você sai da nacional e vai para a regional. Uma outra organização criminosa, regional, é aqui do nosso lado, da Bahia, do BDM. Eles tentam entrar principalmente pela região sul. Espírito Santo também, tá? Do Espírito Santo. Eles tentam entrar aqui, mas também da mesma forma. Eles vêm para cá tentar sobreviver ou viver como cidadão comum, mas não para atuar em Sergipe. E aí você parte para vamos dizer assim, as locais. E as locais não são organizações criminosas, são grupos que se organizam em favor de uma liderança. Eu vou dar um exemplo. Se eu não atrapalho nenhuma operação falando algo que está público. Você vai ali na Coroa do Meio, por exemplo, você vê algumas pichações. Eu não vou dizer o nome para não valorizar essas pessoas, mas você vê algumas pichações em paredes, dividindo a Coroa do Meio em algumas partes. Mas aquilo não é uma organização criminosa. Tem um líder local que cria um nome, né, cultura. E ali, aquela região, ele tenta dizer que aquele... É obra de arte, né? Ele tenta criar um medo, né, subjugar aquelas pessoas que ali... Então, por exemplo, Jairo, você só pode beber sua cervejinha no final de semana no Batal. Se você for para outro bar, você está contra mim. Então, eles tentam criar isso. Mas, na verdade, eles compram droga do BDM, do Comando Vermelho, do PCC. PCC passou a ser uma marca. Então, toda a droga que chega no Brasil, né, e aí temos fronteiras abertas, tanto aquáticas como terrestres, e entra através do PCC. É a maior organização criminosa que traz droga internacional. Então, tudo que chega vamos dizer assim, a Sergipe, que for de droga, cocaína, essas drogas mais sintetizadas, dizem que é do PCC. Mas essas pessoas, vamos dizer assim, essas facções de bairro daqui de Sergipe, na verdade, eles compram onde tiver. Exato. E aqui não é uma organização, é uma liderança local. Né, e as forças de segurança estão unidas, né? Estão realmente integradas aqui, e o próprio território não favorece e favorece o policiamento ostensivo, né? Até porque, rapidamente, tem uma equipe aqui muito preparada de inteligência e segurança pública, da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar. Rapidamente, essas pessoas são identificadas, são presas. Quando não são presas, na sua grande maioria, confrontam com a polícia e morrem mesmo no combate, porque a polícia aqui é muito ativa, certo? E mais, a prefeitura também tem a sua parte, não só com a guarda municipal, mas também colocando em bairros periféricos. Por exemplo, vamos dizer aí o último traficante preso que era um faccionado, o Sapão, ali do Sapão, ali na Zona Norte. No 18 não, mais para lá, desculpe, Japãozinho. Né? Todo mundo conhece o Sapão lá, certo? Até hoje, tem homicídios locais que, segundo populares, é por ordem do Sapão. É só a gente identificar. O Sapão está preso onde? Está preso em um presídio de segurança máxima sem acesso ao celular. Então, não existe. Tá bom. Agora, fora isso, a gente, lamentavelmente, vai ter que conviver até que os presídios realmente sejam bloqueados, os aparelhos celulares, tenham mais responsabilidade nos acessos aos advogados, não todos os advogados que estão dentro das organizações criminosas, as vizinhas íntimas sejam mais vigiadas. Aí a gente evita esse tipo de crime. Adriano, eu quero agradecer a sua participação, muito proveitosa, as informações e essas notícias. E espero que mais vezes você venha aqui para a gente falar não só de segurança, como também com a sua atividade de proteção dos animais como secretário lá no município de Socorro. Volto o microfone aí para as suas despedidas e até outra oportunidade. Eu quero só agradecer a Jairo, a Rádio Cultura, pela oportunidade e mandar um abraço para todos os meus colegas, oficiais e investigadores da Polícia Civil do Estado de Sergipe, delegados, a todos que fazem de Sergipe o estado mais seguro do Nordeste. Quando eu entrei na polícia, nós tínhamos
70 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje, nós agradecemos a essa integração de todas as forças de segurança pública. Nós estamos com 15 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, parabéns à segurança pública do Estado de Sergipe. Muito obrigado, Adriano Bandeira, pela presença aqui no estúdio. Bom, vamos voltar à coletiva do governo do Estado no café da manhã com a imprensa sergipana. Ceissa Dias.